Krause Assistencial apresenta NAP TV. No programa de hoje, Talizene falará conosco sobre os estalos. Lisane Pacheco nos explica os diferentes tipos de luto. Gabriela Marques fala sobre pressões estéticas. Olá, eu sou a Bruna e você está participando do NAP TV. Para abrir o programa de hoje, Talizene falará sobre os estalos e esse hábito tão comum e prazeroso. Mas será que ele faz mal para a saúde? Será que faz bem? Tem alguma implicação? Vamos conferir. Olá, eu sou o Talizene e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre os estalos da nossa coluna e das nossas articulações. Bom, toda vez que o quiropraxista faz o alinhamento da coluna, né, e das nossas articulações, a gente escuta um estalinho, né? Então, na verdade, o que é esse estalo? Esse estalo nada mais é do que a liberação de alguns gases dentro da articulação. Quando a gente move a articulação, liberam-se esses gases dentro da articulação. Mesma coisa que acontece quando a gente estala os dedos, quando a gente às vezes estala joelho, estala ombro, né? Então, na verdade, é uma liberação de alguns gases dentro da articulação que acontece e dá o barulhinho do estalo. Bom, o autoestalo, na verdade, acontece por quê? Porque geralmente, quando a gente estala, dá uma sensação de alívio, de bem-estar e de relaxamento, certo? Só que o que acontece? Geralmente eu tô com uma dor, por exemplo, no pescoço, e eu tenho o hábito, o costume de me estalar. Então eu vou lá, estalo o pescoço, tô com dor. Vou lá, estalo o pescoço, tô com dor. Passa algumas horas, estalo o pescoço e vai aliviando. Só que, o que acontece? Por exemplo, no pescoço nós temos 7 vértebras no pescoço, tá? Toda vez que eu estalar o meu pescoço, eu vou geralmente movimentar as mesmas vértebras. Eu vou causar um excesso de movimento nessas vértebras, enquanto que as outras vão ficar cada vez mais restritas. Ou seja, vai causar uma bola de neve. Eu estou com dor, eu vou lá, movimento as mesmas vértebras e as outras cada vez mais travadas. Eu estou com dor, eu vou lá, movimento as mesmas vértebras e as outras ficam cada vez mais travadas. Ou seja, vai acabar causando um alívio momentâneo, né? Então, por um momento, tu vai realmente sentir um alívio pela liberação de endorfinas, tu vai ficar com menos dor, porém, daqui a algumas horas, tu já vai estar de novo se estalando. Por quê? Porque as vértebras que realmente têm que ser mexidas não estão se movimentando. E as que não têm que ser mexidas, elas estão cada vez mais se movimentando. E aí, por isso que sente dor no pescoço, por exemplo, no pescoço, e a gente fica se estalando e, na verdade, não é o correto, não é o bom, né? Então, à medida quando a gente faz as sessões, as consultas de quiropraxia, a diferença do ajuste do estalo do quiropraxista para o estalo que a pessoa se faz, né, é que o quiropraxista ele vai movimentar as articulações que realmente têm que ser movimentadas, e não essas articulações que estão com excesso de movimento. E o legal disso é que logo na primeira consulta a pessoa já tem um resultado e já vai diminuir essa necessidade de ficar se estalando. Com o passar do tempo, não vai mais sentir vontade de estalar, porque a gente vai sempre movimentar as articulações corretas. Os estalos involuntários, por exemplo, quando chega um paciente e fala, Thales, quando eu me agacho, estalo o meu joelho. Quando eu levanto o braço, estala o ombro. Quando eu me movimento, estala o quadril. Se é um estalo que não está relacionado com dor, a gente costuma dizer que não tem grandes problemas, não é patológico, né? Mas se geralmente tu sente alguma dor e tu faz o movimento e se estala, é que alguma coisa desse complexo articular não está funcionando bem. Ou seja, é a musculatura que não está forte o suficiente, tu já está com alguma instabilidade, é a articulação que não está se movimentando direito e aí tu já está com uma instabilidade. E o estalo, ele é um aviso de que alguma coisa não está funcionando de uma forma correta. E por isso tem que ser checado pelo quiropraxista para ver o que está acontecendo nessa articulação e todos os músculos ao redor dela. Ignorando isso, pode ocasionar alguns problemas a longo prazo, como aumento de dores e algumas disfunções articulares.
Esse é um mito, né? É um mito, na verdade, que a gente escuta, principalmente dos nossos avós, das pessoas mais antigas, de que a gente não pode estalar os dedos porque engrossam as juntas, né? E, na verdade, isso não tem nenhum estudo comprovando isso, né? Então, às vezes o paciente me pergunta, Thales, faz mal estalar os dedos? Não, tá? Não faz mal estalar os dedos. Claro que não ficar toda hora, né? A gente sempre recomenda, quando for estalar os dedos, a gente até brinca, para afastar as articulações, né? Não empurrar elas uma contra as outras. Tem gente que estala de tudo que é jeito, né? Mas o ideal é que se tiver vontade de estalar os dedos não tem problema nenhum, tá? Então agora que você já sabe tudo sobre os estalos e sobre o que o quiropraxista faz, convido vocês a se consultarem com o quiropraxista, verificarem como estão as articulações de vocês, né, para que tenham menos dores e melhores qualidade de vida. Fique agora com o Minuto Mentor de Negócios, onde o César Silva dará algumas dicas e falará sobre esse ambiente corporativo. Fique conosco! Olá, empreendedor! Olá, empreendedora! Um dos grandes professores de criatividade no Brasil, chamado Murilo Gun, gostando ou não gostando, é um grande professor nessa área. Ele usa um termo chamado combinatividade. Esse termo ele é usado para as criações, principalmente na área de serviço, comércio ou indústria. Vamos traduzir. Eu não gosto muito de usar os exemplos que eu tenho da minha época em que eu trabalhava na área de alimentação, mas nesse caso, ele vale muito. Quando você vai fazer um almoço ou um jantar, quando você vai fazer um churrasco, muitas vezes você mistura alguns ingredientes que normalmente as pessoas não aceitariam se você dissesse que está naquela receita. E na prática o pessoal adora. Aí a pergunta, por que você não faz isso no seu negócio? Por que você não começa a conectar pontos que às vezes estão separados e que por um preconceito nosso de viver dentro de uma caixinha e de não pensar fora dessa caixinha, faz com que a gente não faça algumas mudanças e principalmente inovações? Traduzindo, as barreiras que existem entre algumas crenças que a gente tem e que o mercado aceita hoje são muito pequenas. Basta você derrubar essas crenças. Então, por exemplo, se você tem um comércio e você tem uma empresa que presta serviço para você na área de entrega, por que não dar uma comissão para essa empresa vender mais para você? É um exemplo de você combinar o que você faz com o que uma outra empresa faz. Da mesma forma, se você é uma indústria e você tem dois tipos de máquinas separados, o que a junção dessas duas máquinas pode combinar em algo diferente dentro do mercado? E assim por diante. Ou seja, aprenda a combinar as coisas no seu negócio e principalmente a conectar os pontos dentro do seu negócio e fora do seu negócio. Essa conectividade, essa combinatividade vai gerar muito mais inovações do que você pode imaginar. E não precisa muito esforço para fazer isso. E aí vai a pergunta do mentor de negócios. O que falta para você começar a combinar o que pode dar certo com o que está dando certo? Fica aqui a dica do César Silva, mentor de negócios, aqui no NAP. Tchau! Agora teremos aquela dica especial com um toque, com um olhar às vezes um pouquinho diferenciado que faz a gente analisar um filme, uma obra com outro ponto de vista. Depois teremos o nosso intervalo, mas não saia daí. A gente volta logo. Oi pessoal, quero dar uma psicodica para vocês. É a série Dark da Netflix. É uma série alemã muito interessante. O que acontece? Ela é uma série que envolve ficção científica e filosofia. Ela é uma série baseada em fatos reais, não é muito, porque envolve bastante ainda uma questão bem hollywoodiana ali no meio, mas ela traz pra gente se questionar a questão do tempo, baseada na teoria de Einstein, né? Einstein diz que tem um buraco de minhoca no tempo, que a gente consegue viajar entre passado, presente e futuro. E com essa teoria, alguém ali da série consegue montar uma máquina do tempo para viajar
por esses tempos, né? E começa a fazer algumas vidas paralelas dos personagens. Não vou contar muito, senão eu vou dar spoiler. Mas é muito interessante porque eles nos faz pensar sobre o tempo, sobre o uso do nosso tempo. Nos faz pensar sobre os nossos déjà vus que às vezes a gente tem, de que origem eles são ou não, numa questão bem científica. E outra coisa super interessante é que eles trazem muitos falas e dizeres de filósofos, nossos filósofos, né? Porque os nossos filósofos são grandes cientistas das palavras, cientistas das emoções, né? E eles envolvem, fica uma série muito bacana e deliciosa de olhar. Ela também é do gênero de terror. O que é curioso? Muita gente não gosta de olhar terror porque tem alguns fantasmas e alguns monstros, mas pra gente que é da psicologia é muito interessante, porque a gente também precisa olhar para os nossos terrores, né? Precisa olhar para os nossos monstros com cuidado. Todo mundo tem um lado um pouquinho mais sombrio dentro da gente. A série chama atenção para isso também. Obrigada! A Exatos começou de um sonho de poder ser um diferencial por onde eu passava. E foi assim que ela surgiu, trabalhando na Prefeitura de Estância Velha, onde o senhor Ivo Jacinto Baumgratz me convidou para fazer a contabilidade dele. E hoje, 30 anos depois, temos nossa nova sede em Estância Velha, com 1.800 metros quadrados, para atender nossos 600 clientes em toda a região. Convido você a conhecer a Exatos. 30 anos apoiando o empresário da região. O NAP, Núcleo de Atendimento Psicológico, é um serviço voltado para a psicologia e também para as áreas de quiropraxia, nutrição, terapia ocupacional, psiquiatria, psicopedagogia, palestras e cursos com profissionais capacitados e diferentes estilos de atendimento, pois cada um de nossos pacientes é único e merece ser tratado dessa forma. Aqui você encontra os mais modernos tratamentos que o mercado oferece, uma plataforma inovadora de realidade virtual para fobias, ansiedades e transtornos. O NAP oferece ainda convênio para empresas e o Clínica Escola. Agende uma visita, conheça os nossos serviços e encontre o apoio que você precisa. Estamos de volta e a psicóloga Gabriela Marques falará como os padrões estéticos implicam e atrapalham no nosso relacionamento com o próprio corpo. Olá! O papo de hoje será sobre estética e saúde mental. Você percebe essa relação? Muito mais comum do que você imagina, hoje em dia as mulheres buscam atendimento psicológico por sentirem sua baixa autoestima, sentirem-se insatisfeitas com a sua relação com o corpo e com a aparência. Constantemente buscam procedimentos estéticos de maneira muitas vezes exageradas. É comum os profissionais da estética perceberem mulheres enxergando apenas os seus defeitos, né? Trata uma mancha, outra mancha e tem uma tendência a não enxergar as suas qualidades. E isso tem relação então com uma
insegurança pessoal, muitas vezes dita aí influenciada pela internet, pelo uso das mídias sociais. Porque afinal, entramos lá no nosso feed no Instagram e observamos então muitas publicações de mulheres lindas, maravilhosas, fotos super editadas. Muitas vezes são tiradas 20 fotos para ser publicadas uma apenas, né? Mas diante disso, a mulher que está ali olhando, né, rolando o seu feed, acaba se comparando e se sentindo inferior por enxergar apenas os seus defeitos e enxergar ali no seu Instagram apenas mulheres perfeitas. Diante disso, é importante a psicoterapia para entender a origem dessa baixa autoestima e dessa insegurança pessoal. Nesse sentido, a psicoterapia vai fortalecer essa mulher a aceitar a sua beleza, que é única dessa mulher. A psicologia vai te ajudar a aprender a conviver muitas vezes com esses defeitinhos que são comuns entre as mulheres, afinal, ninguém é perfeito. Então, não tem problema uma celulite, estria, manchinhas, gordurinhas ali ou aqui. Isso é natural do ser humano. Então, é importante valorizar e respeitar o nosso corpo. Afinal, ele é nosso principal aliado. É o nosso corpo que faz com que consigamos levantar todos os dias de manhã, ir trabalhar, praticar exercícios. Então precisamos aprender a amar o nosso corpo do jeito que ele é e não ficar tentando nos adequar a padrões que a sociedade muitas vezes nos dita, mas que são impossíveis de serem alcançados. Então tomar cuidado para não ficar se comparando com imagens que a gente vê na televisão ou então nas mídias sociais, em revistas, capas de revistas. Então, dica, vamos cuidar para não nos privar muitas vezes de sair com a roupa que nos sentimos mais à vontade. Agora, chegando o verão, algumas mulheres têm uma tendência a não usar roupas curtas porque não se sentem bem com o braço um pouquinho maior, com a perna um pouquinho maior, e isso muitas vezes faz com que a mulher passe calor sem necessidade, imagina, né? Então, vamos nos permitir e vamos tomar cuidado para não privar o nosso corpo, não nos privar de viver socialmente devido a essa imagem aí do corpo ideal. E agora teremos a Lisane Pacheco falando sobre luto e sobre outras formas, que não apenas aquele da perda de um ente querido, mas também o luto que fala dos ciclos que se encerram, de perdas de coisas e significados da nossa vida. Confira! Então, hoje eu gostaria de conversar com você sobre o luto. Você já parou para pensar que o luto pode não ser só quando alguém falece, quando alguém morre? Pois então, quero conversar com você sobre os diversos tipos de luto. O luto também se dá quando eu troco de escola, quando uma criança troca de escola, quando um adulto troca de trabalho, quando um cachorrinho morre ou um bichinho de estimação morre. Então a gente precisa também pensar sobre esses momentos que se dão, né, que é o eu ter que elaborar um período para poder entrar em outro, que seria então a nova escola, poder em determinado tempo também ter outro bichinho de estimação, poder me adaptar à nova cidade, poder me autorizar a esses momentos. O término de um relacionamento também é um processo de luto. E o mais importante que a gente precisa pensar sobre isso é que muitas pessoas também associam isso assim, mas já faz 1 ano, já faz 2 anos, ou que ele se mudou, ou que ele trocou de escola, ou que o familiar faleceu. Mas não existe um tempo dito exato. Depois de 1 ano tu não pode chorar mais, depois de 1 ano tu não pode, depois de 2 anos não. Cada pessoa, cada indivíduo, cada sujeito tem o seu tempo e a sua forma de elaborar. Seja revendo fotos, olhando roupas, podendo revisitar a sua cidade. Isso tudo faz com que a pessoa consiga ir acomodando todas essas emoções, todos esses sentimentos para poder compreender e aceitar esse período. E a partir do momento que a gente aceita, é quando a gente consegue viver de uma forma diferente. A gente pode dizer até de uma forma um pouco mais
confortável, aceitar esse período. A transição tipo assim, tá, mas tu já tá trabalhando em outro lugar, tu já está estudando de uma outra escola. Sim, vamos pegar a criança, né, que tem esse apego, digamos, ela ficou 5 anos numa escola e ela precisou trocar. Os meus amigos estão lá, as minhas professoras estão lá, ou ficaram lá. E muitas vezes, assim, essa troca de escola se dá quando 1 ou 2 colegas, às vezes só ele saiu e foi lá. Então, ele está diante de um novo desafio. Por exemplo, se integrar novamente com outros colegas, conhecê-los, conhecer o espaço físico da escola, conhecer cada cantinho, cada funcionamento num trabalho. Bom, embora eu seja administrador, professor, eu sei do meu trabalho. Sim, eu sei do meu trabalho técnico, de professor, por exemplo. Bom, mas cada escola tem as suas regras, cada escola tem o seu funcionamento, cada aluno que está ali, ele tem uma forma de manejo, cada estudante que está ali tem uma forma de manejo. Então, eu também preciso me adaptar. Na parte técnica é uma coisa, e na parte de pessoas é outra. Então, lá na outra escola eu trabalhava dessa forma, ok, lá funcionava, mas e nessa escola? Então, assim, eu preciso elaborar o que eu deixei lá naquele trabalho e me readaptar neste trabalho que está aqui. Na verdade, assim, todo momento depressivo, quando ele já é uma depressão, ele é um momento mais importante que precisa de um olhar de um profissional. Tem o período da melancolia, que a gente vai oscilar entre um e outro. Então ali ele é, digamos, como se fosse um pouquinho mais brando, mas quando eu entro já na depressão propriamente dita, é muito importante que se tenha, muitas vezes, inclusive, um acompanhamento psiquiátrico e psicológico juntos, acompanhado de medicação e de uma escuta. Não que na melancolia não precise desse olhar de um profissional, mas ele tá ali prontinho para que seja. Então, na verdade, assim, teve um processo de luto, tá difícil de superar, preciso falar, porque também tem isso, né, na sociedade, muitas vezes as pessoas não toleram muito que a gente fique num período mais de lamentações, e que é necessário para poder, por quê? Porque quando a gente fala uma vez, fala 2 vezes, fala 3 vezes, a gente está precisando falar para se escutar e para elaborar. O que é que eu falo 2, 3 milhões de vezes a mesma coisa? É um repetir para elaborar. Eu preciso falar desse, vamos usar como exemplo um ente querido. Eu preciso falar dos momentos, eu preciso falar que está doendo, eu preciso falar que está difícil passar essa fase, para eu me escutar. No momento que eu estou me escutando, eu estou elaborando, estou reelaborando e ressignificando isso, para que depois que eu falei, esgotei, me escutei, eu possa ressignificar isso e dali em diante conseguir viver de uma forma onde eu estou aceitando o que aconteceu, que é um dos últimos estágios, que é a aceitação. De agora em diante eu sei que ele não está mais comigo, que eu não estudo mais nessa escola, que o meu bichinho morreu, que o meu familiar morreu, e que de agora em diante eu estou numa nova etapa. A minha vida está seguindo sem esse familiar. O meu luto está sendo feito. Mas, de novo, eu penso que é importante poder dizer, não existe um tempo certo. Não é em um ano, uma semana. Cada um tem o seu tempo. Então, algumas pessoas levam 1 ano, 1 mês, outros levam vários anos. Então, cada sujeito reage de uma forma e elabora também de uma forma. A mesma coisa, assim, com algumas pessoas também não veem com os bons olhos, né, o luto por um bicho de estimação, dizendo, mas ele era um bicho, ele era um cachorro. Sim, mas hoje a gente sabe que os bichinhos, eles fazem parte, eles são integrantes da família. Então, sim, é importante poder respeitar que esse bichinho se foi e que esse familiar, essa criança, o adulto, está sentindo por isso. Então, também é importante. Então, não existe um tipo de luto só. O luto, ele não é só para as pessoas. O luto, ele é pelos espaços, pelas vivências, pelos bichinhos de estimação, por trabalho. E é importante cada um ter o seu tempo de elaboração.
Nosso programa termina por aqui, mas você fica conosco ligado em nossos canais Facebook, Instagram e YouTube. Dê sua dica, ligue para nós, faça seu contato, faça terapia. Krause Assistencial apresentou NAP TV.